eu vou mostrar primeiro o funcionamento e depois eu falo sobre a teoria, né? Eu quero acrescentar, deixa eu colocar um tipo diferente, um tipo de válvula aqui, ó, que é essa daqui, ó. Eu vou girar isso aqui 90 graus, essa válvula. Não vou falar nada sobre ela, não. Vou colocar essa válvula aqui no circuito e vamos ver o que acontece, né? Vamos simular isso aqui, ó. Vou dar o comando para avançar. Agora eu vou dar o comando para retornar. O que aconteceu com o cilindro, hein? O que aconteceu? Quem chuta aí? É regulador de pressão? Quase isso, ele é um regulador de velocidade. Ó. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou reduzir o percentual dele aqui. Ó. Vou dar o comando aqui agora. Tá vendo? Eu estou controlando a velocidade de avanço do cilindro. Essa válvula... Seria aquelas reguladoras de fluxo? Perfeito, isso aí, reguladora de fluxo. Tem algumas literaturas que chamam alguns fabricantes de reguladora de fluxo, reguladora de velocidade, né? Ou controladora de fluxo ou controladora de velocidade. O que o pessoal fala regulador de fluxo, aí eu só sabia essa nomenclatura. Depende muito do fabricante, até de região mesmo. Região do local que você trabalha, né? Assim, perfeito. Lá na Fiat, por exemplo, lá falava muito controladora de vazão, né? Mas basicamente é tudo a mesma coisa. Gente, como que é essa válvula? Diga. Você falou que se eu tiver um cilindro muito grande, se eu pôr a válvula muito pequena, eu vou perder a pressão e a vazão dela, certo? Correto, perfeito. Eu poderia fazer essa velocidade menor só mexendo na minha válvula, sem pôr um componente extra? Poderia, só que ficaria mais caro, né? Porque, olha só, no fim das contas, você precisa de ter uma pressão final, uma pressão de linha, para o cilindro ser capaz de exercer uma determinada força. Né? Porque a força que o cilindro faz, está até listado isso, eu programei para a gente ver isso hoje, mas se não der tempo a gente vê na próxima aula. Qual que é a capacidade do cilindro de exercer força? Quantos newtons que ele pode exercer de força? No fim das contas, a força é a pressão vezes área. Ou seja, se eu quiser reduzir a velocidade do cilindro reduzindo a pressão, consequentemente eu vou reduzir a capacidade dele de exercer força. O jeito mais prático é o seguinte, é eu reduzir a vazão do ar. Né? Então, consequentemente, vai ter uma queda de pressão, porque tudo que eu coloco na rede, eu coloquei um acessório, se aumenta a perda de carga aqui, mas é muito diferente de eu estar reduzindo significativamente a pressão. Tá? Então, controlar a vazão é melhor é o jeito mais prático de controlar a velocidade. Bom, vamos lá. Esse tipo de válvula, gente, então é uma válvula controladora de vazão, tá? E o princípio dela é esse. Na verdade, ela é uma torneira, no fim das contas, né? Ela é só uma torneira, nada além disso, tá? Essa é uma válvula controladora de vazão. Agora eu vou tirar essa válvula daqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vocês viram que a velocidade do cilindro reduziu tanto no avanço quanto no retorno. Eu vou colocar essa válvula daqui para cá, ó. Vou mudar a linha dela. Agora ela está na câmara dianteira do cilindro. O que vai acontecer? Nada. Ele vai continuar controlando tanto a velocidade de avanço quanto de retorno. Avança lento e vai retornar lento também. Só que eu vou só regular isso aqui, porque eu não estou a fim de ficar esperando esse tempo todo aqui para... Né? Opa! Vamos colocar aqui 50%. Ok. Bom, ó, então retorna lento, avança lento. Essa válvula é uma válvula controladora de vazão do jeito mais simples que existe, né? Então, ela controla, ela restringe a passagem do fluxo nos dois sentidos, tanto no avanço quanto no retorno. Só que existe um outro tipo de válvula que ela tem uma possibilidade diferente. Ela vai controlar a vazão somente em um sentido. Deixa eu conectar aqui e nós vamos entender como é que ela funciona. Vou dar 2 cliques aqui e vou ajustar para 50%. Vou deixar 100% primeiro, só para demonstrar.
Ô, Arthur, Diga. essa aí é a válvula aí, não é? Ainda não. Nós estamos, o símbolo até parece bastante, sabe? Depois eu vou te mostrar o símbolo ali. O símbolo parece um pouco, mas essa válvula aqui é uma válvula controladora de vazão unidirecional. Ela tem uma válvula de retenção dentro dela. Ó, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. Veja bem, avançou rápido, retornou rápido. Agora eu vou ajustar aqui para 50% de velocidade. Vamos simular. Ó. Avançou lento e retornou rápido. Então, agora só o avanço que está lento e o retorno está rápido. Por quê? Porque essa válvula agora, controladora de vazão, paralela a ela, tem um bypass aqui, ó, de um outro tipo de válvula. Essa válvula que tem esse triângulozinho com uma bolinha é chamada de válvula de retenção. A válvula de retenção permite a passagem do fluido somente em um sentido. A questão é a seguinte, ó, o ar está passando aqui de baixo para cima. Quando chega aqui, a esfera bloqueia a passagem, não deixa o ar passar. Então, obrigatoriamente, o ar tem que passar pela restrição, pelo estrangulamento. Quando o ar está voltando de cima para baixo, ele vai encontrar aqui a esfera abrindo, porque ele empurra a esfera sai da sede, libera a passagem do ar e o ar passa daqui para cá. Então, o ar, o fluido passa pelo caminho que oferece menor resistência. E a válvula controladora de vazão aqui, como apresenta uma resistência, a passagem do ar vai ser um bypass aqui na linha de controladora de vazão. Ou seja, quando o ar estiver subindo, que é para fazer o cilindro avançar, essa válvula aqui bloqueia e o ar tem que passar direto pelo estrangulamento. Aí o cilindro avança lento. Quando eu inverter o fluxo e o ar estiver retornando, chega aqui, ele encontra a passagem livre pela válvula de retenção, ele corta caminho na válvula controladora de vazão e o cilindro retorna rápido. Tá? Então, esse é o exemplo da válvula controladora de vazão unidirecional. Então, bom, olha só. Vamos entender agora o circuito. Ó. Só para recapitular, simular de novo, o avanço é lento e o retorno é rápido. Então, significa o quê? Se eu inverter essa válvula, eu quero fazer o seguinte, eu vou girar essa válvula aqui, ó, 180 graus. Ó, eu inverti o sentido da válvula controladora de vazão. E vou simular o circuito agora. Ele vai avançar lento ou vai avançar rápido, hein? Ele vai avançar... Rápido. Rápido, muito bem. A hora que eu der o comando... E retorna lento, perfeito. A hora que eu der o comando nessa válvula, ele vai pilotar essa válvula, vai conectar a linha de pressão de 1 com 4. O ar comprimido, quando ele chegar aqui, ele vai encontrar passagem livre na válvula de retenção e o cilindro avança rápido. Quando eu comandar essa válvula, ela pilota a válvula principal, aí eu vou conectar 1 com 2, né? O cilindro, quando ele tiver o ar comprimido, quando ele estiver saindo da câmara traseira e descendo aqui, ó, ele vai encontrar a válvula de retenção bloqueada e ele passa pelo estrangulamento e retorna lento. Então vamos lá. Ó. O avanço dele é rápido e o retorno é lento. Né? Então, inverti agora o fluxo. Como que eu inverti? Simplesmente invertendo o sentido da válvula controladora de vazão. Só inverti a conexão dela. Troquei uma conexão pela outra. Bom, agora vamos analisar uma outra possibilidade. Eu vou pegar essa válvula controladora de vazão, do jeitinho que ela está aí, ó, e só vou mover para a linha de cá. Ó. Agora, quando o ar comprimido passar de 1 para 2, ele vai encontrar essa válvula aberta, ele vai retornar rápido. Né? Então ele retorna rápido, que o ar vai escapar por aqui, ó. E quando eu provocar o acionamento agora de 1 para 4, eu vou injetar o ar na câmara traseira, o ar que estava na câmara dianteira, ele vai escapulir, mas ele vai encontrar essa válvula fechada e vai passar pelo estrangulamento. Então ele vai avançar lento. Ó, então veja bem, avanço lento e retorno rápido. Quer dizer, eu posso controlar a velocidade de avanço instalando uma válvula dessa na linha da câmara dianteira do cilindro, ou
ou na câmara traseira do cilindro, ou seja, na linha de avanço ou na linha de retorno. Depende do sentido da válvula. Agora, se eu pegar de novo aqui, ó, eu vou inverter essa válvula aqui agora, nessa linha, né, que a gente estava falando. Ó, eu vou pegar essa válvula aqui agora e vou girar 180 graus. Agora eu vou controlar a velocidade de retorno. Então, vamos lá. Ó. O cilindro avança rápido e retorna lento. Então, provoquei o acionamento da válvula, mudando qual velocidade que eu quero controlar de avanço e de retorno, só mudando a posição da válvula controladora de vazão no circuito. Tá? Bom, também deixa eu copiar esse circuito aqui. Ok. Beleza, gente. Então, agora para a gente continuar, vamos voltar agora, eu quero passar um pouco de uma teoriazinha para vocês, tá bom? Então é o seguinte. Nós vamos falar um pouco sobre válvulas auxiliares, né? O que são válvulas auxiliares? São as válvulas que eu vou inserir no circuito para poder fazer comando indireto dos meus atuadores pneumáticos, né? E cada aplicação, cada válvula tem uma aplicação específica, e nós vamos estudar hoje algumas delas, tá? Então, veja bem, a primeira que eu quero mostrar para vocês é chamada de válvula de retenção, que a gente já viu o funcionamento dela. A válvula de retenção, o princípio dela é o seguinte, ela permite a passagem do fluido somente em um sentido. Então, imagine essa válvula, eu tenho um anteparo aqui, ó, com uma mola, a mola está empurrando esse anteparo na sede e ela está bloqueando a passagem do ar. Então, quando eu injeto o ar daqui para cá, ó, ele não consegue passar porque ele empurra esse anteparo e ele veda a passagem do ar. Quando eu injetar o ar no sentido contrário, esse ar vai empurrar o anteparo, comprimir a mola e o ar passa daqui para cá. Ó. Então, essa válvula só permite a passagem do fluxo de ar da direita para a esquerda. Desculpa, da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, ele bloqueia, tá bom? Está aqui a simbologia da válvula. E aqui eu tenho um modelo de uma válvula de retenção simples, tá? Esse é o tipo de válvula de retenção simples. Hoje tem hidráulica, é muito utilizado, e até aplicações sanitárias, né? Você pegar, por exemplo, hoje está se instalando muito válvula de retenção na saída de esgoto da residência. Por quê? Para não retornar o esgoto para dentro da residência, quando tiver inundação, até insetos, né, rato, não voltar pelo esgoto, a válvula de retenção do esgoto permite a passagem do fluido somente num sentido. Se inundar a rede de esgoto da rua e ele vier no sentido contrário, ela fecha e não deixa entrar na residência. Tá? Então, essa válvula de retenção aqui, ó, só tem um ponto de atenção que é o seguinte, ela tem uma mola, e essa mola ela gera uma pequena queda de pressão na rede, ou seja, a pressão do lado de cá para vencer a força da mola tem que ser tal que a força gerada por essa pressão seja maior do que a força gerada pela mola. Quando eu olho no corpo da mola, ele me fala de quanto que é a pressão gerada pela mola, porque se eu pegar a força da mola dividido pela área útil do anteparo, eu sei de quanto que é a pressão que ela está gerando no sistema. E a pressão baixa, 0,3 bar, 0,5 bar. Para aplicações industriais você vai ter 3 bar de pressão, mas em situações industrial, vamos dizer assim, ó,
as pressões da hidráulica industrial é bem elevada. Né? Então, eu pego essa pressão de válvula de retenção de 0,3, 0,5 bar, né? Uma pressão bem pequena, tá bom? Bom, então a válvula de retenção, ela tem essa aplicação de permitir a passagem do fluxo somente em um sentido. Aí eu penso, onde no circuito que eu vou utilizar, em qual situação que eu vou utilizar? Tem N possibilidades. Mas existe um tipo especial dessa válvula de retenção que é muito utilizado em termos de segurança, né? Que é chamado de válvula de retenção pilotada. E a válvula de retenção pilotada é o seguinte, se eu analisar aqui a válvula, toda vez que eu aplicar pressão em 2, ele não passa, porque a esfera está vencendo a força aqui, ó. Né? Agora, se eu aplicar pressão de 1 para 2, ela sempre vai liberar a passagem do ar. Apliquei pressão aqui, ele vence a força da mola e passa daqui para cá, ó. Porém, se eu aplicar pressão na conexão 2, a válvula está vedada, e eu também aplicar pressão aqui em 21, quando eu aplico pressão do lado de cá, ó, eu estou aplicando pressão no êmbolo deste cilindrozinho que tem dentro da válvula. Então ele empurra o cilindro, a haste desse cilindro desloca a esfera e permite a passagem de 2 para 1. Esse tipo de válvula é muito utilizado em situações, por exemplo, de máquinas que têm elevação de carga. Né? Eu tenho uma carga mecânica aplicada ao eixo, né, da máquina, e a carga não pode mexer o eixo. Deixa eu mostrar uma aplicação prática aqui para vocês. Esse daqui é um caminhão Munch, né? Todo mundo chama de caminhão Munch, mas o nome técnico, porque Munch foi fabricado lá pela Madal, o nome certo é guindalto hidráulico, ou guindaste rodoviário hidráulico, né? E aqui eu tenho a lança, esse aqui é do tipo canivete, porque ele dobra, então ele tem 3 estágios, né, de dobra aqui, então você tem deles que são mais simples. Mas imagine essa haste, né, ela está na posição vertical aqui, ó. Imagine que ele está levantando uma carga do chão, né, tem uma caixa pesada aqui no chão, está conectada, essa carga está acoplada ao eixo cilindro hidráulico, o operador começa a movimentar a haste para levar a carga. E no meio do caminho ele resolve parar, por algum motivo ele tem que parar, esperar e deixar a carga suspensa durante um tempo. Em hipótese alguma, essa carga pode descer, que seja numa velocidade rápida ou numa velocidade lenta. Então, até para mostrar para vocês, ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Esse guindalto hidráulico aí, ele é da Palfinger, que é utilizado na Vale, muito utilizado na Vale. Acho que eu tenho um esquema hidráulico dele aqui. Foi de onde que eu tirei aquela foto? Não, não é esse não. Achei. PK 42502. Tá aqui, é esse aqui. Aqui tem todos os dimensionamentos. Esse aqui é o manual de operações dele, de manutenção, toda a especificação do guindalto hidráulico, etc, 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 da Palfinger. Aqui mostra a lança toda aberta. Ó. Então, essa situação que eu queria mostrar para vocês. Ó. A lança está toda aberta e tem uma carga de 1.100 kg pendurada aqui no ponto dele, ó, no final da haste, né? Ou seja, nenhum dos cilindros pode recuar, nem que seja um tantico de nada. Tá bom? Então ele tem várias especificações aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que quando eu pego o manual, tem aqui o esquema hidráulico dele, tá? E todo o esqueminha hidráulico dele, nós vamos estudar vários desses componentes quando a gente estiver falando de hidráulica. E aqui, justamente aqui, está o ponto onde eu tirei aquele print, ó. Né? Então, observa que aqui eu tenho válvulas, isso aqui é o símbolo de válvula de retenção, ó. Olha o símbolo de válvula de retenção que eu estou falando com vocês aqui. Só que aqui eu tenho a válvula de retenção simples e aqui eu tenho uma válvula de retenção pilotada, que é o ponto que a gente estava falando. Né? E observa que aqui nesse esqueminha que está de cá, ele mostra que são 2 cilindros hidráulicos de movimentos verticais, então ele não pode movimentar. Essa parte aqui foi onde eu tirei o print, ó, né? Que são dos estabilizadores do equipamento. Tá? Então veja bem, aqui eu tenho uma válvula de retenção pilotada, aqui uma válvula de retenção simples. Vamos voltar para o slide.
esse ponto aqui que eu quero mostrar para você sobre a aplicação, que é o seguinte. Então imagina que está pendurada uma carga aqui na haste do cilindro, do guindaste hidráulico, é uma carga muito pesada, e por algum motivo tem vazamento, né? E na hidráulica, e também vale isso na pneumática, ocorre muito vazamento interno nos componentes. Quando eu analiso o meu atuador hidráulico ou pneumático aqui, eu estou aplicando ar comprimido daqui na câmara traseira, e ele vai empurrar a haste, né, para cá. Se eu aplicar ar comprimido ou óleo na câmara dianteira, o cilindro vai recuar. E eu vou pressupor, né, imaginar sempre que existe uma vedação entre a câmara traseira e a câmara dianteira, ou seja, não passa fluido da câmara dianteira para a câmara traseira. Idealmente falando é isso, né? Um cilindro novo vai passar pouco ar, pouco óleo, mas existem muitos vazamentos internos. Então, veja bem, vamos considerar que eu tenho um cilindro hidráulico, que está aqui justamente na haste, né, uma das hastes do guindalto, né, e o retentor do êmbolo dele já está desgastado, ele tem uma certa quantidade de vazamento interno. Então, quando eu penduro a carga, essa carga ela começa a descer. Dependendo do vazamento, pode descer devagar, vai descendo bem devagarzinho, mas vai descendo. Devido ao vazamento interno, ou seja, significa que, o que é o vazamento interno? Que eu tenho óleo passando da câmara traseira para a câmara dianteira e retornando para o reservatório. Ou então no ar comprimido, eu tenho ar passando da câmara traseira para a dianteira e daqui escapando para a atmosfera, né? Lá na frente no circuito. Eu preciso de uma forma de resolver isso e garantir, mesmo que eu tenha vazamento interno, e a gente vai ter, não existe circuito hidráulico sem vazamento, nem pneumático, existe vazamento interno também. O vazamento interno, ele é muito... ele tem uma interferência muito forte do meio ambiente que o equipamento está. Então, por exemplo, mineração acontece muito porque o minério de ferro é muito abrasivo. Então, o óleo se contamina muito fácil, né? Como que contamina o óleo? Muito simples. Esse guindalto, né, esse aqui é chamado de implemento rodoferroviário, né, suponhamos que ele está lá na mina, dando manutenção, ajudando a desmontar um britador. O ambiente está carregado de particulado suspenso de pó de ferro. Quando a haste avança, aqui ela é lubrificada, fica uma película de óleo na haste. Quando a haste retorna, ela retorna com um pouco de pó de ferro para dentro do cilindro, que ele não uma quantidade pequena, mas uma certa quantidade passa de pó de ferro para dentro do sistema hidráulico pneumático. Então isso se torna abrasivo, ou seja, o cilindro ele começa a atritar nos mancais dele com um pouco de pó de ferro, né? Isso vai danificando os retentores, né, as retenções. Eu trabalhei, já dei manutenção numa indústria de cimento que teve muito problema com isso. As válvulas, os carretéis das válvulas desgastavam muito por causa da abrasividade do particulado suspenso. Ou seja, voltando à nossa historinha, eu tenho uma carga de 1.100 kg pendurada aqui na haste desse cilindro. Se ele tiver vazamento interno, ele vai descendo devagar, ele começa a descer. Às vezes o vazamento interno é tão grande que mesmo sem carga, só o peso da própria haste, ela começa a descer. Eu já vi isso lá na oficina de manutenção de convencionais lá da Vale, né, onde eu dava muito apoio para eles. O cilindro dentro da oficina, parado, e a haste descendo devagar por causa do vazamento interno. Esse tipo de válvula, que é uma válvula de retenção pilotada, vai me resolver esse problema. Como que a válvula vai resolver esse problema? Observe o seguinte. Para o cilindro avançar, o óleo tem que sair desse ponto, passar por aqui, ó, e passar por essa válvula de retenção aqui e escapar para cá para o reservatório. Só que essa válvula é uma válvula de retenção e aqui está bloqueado. Ó. Essa válvula só vai permitir a passagem quando eu aplicar pressão de óleo nessa linha aqui. Ó. Então, aplicando pressão de óleo nessa linha, vai pilotar essa válvula que deixa o óleo passar daqui para cá. Ó. Aí o óleo retorna. Então, voltando aqui no slide anterior, eu estou querendo dizer o seguinte. Quando eu aplico pressão no 21, ele vai bloquear a passagem de 2 para 1. Então, eu permito o óleo retornar, ou o ar comprimido passar de 2 para 1, aí eu tenho certeza que eu quero fazer o cilindro avançar. Então, voltando aqui, ó, eu estou querendo dizer o seguinte. Quando eu quero fazer esse cilindro avançar, eu tenho que aplicar pressão na câmara traseira, não é isso?
Ó, se eu estou aplicando pressão na câmara traseira, com certeza você quer fazer o cilindro avançar, ou seja, eu quero descer a carga. Então, quando eu estou aplicando pressão aqui na câmara traseira, essa pressão está vindo daqui, ó. Apliquei pressão, o óleo ou o ar abre essa válvula de retenção, empurra o óleo, aqui, o fluido aqui na câmara traseira, ele vai começar a avançar. E ao mesmo tempo que eu apliquei pressão aqui, ó, essa linha aqui, ó, ela vai pilotar a válvula e abrir essa válvula de retenção, permitindo que o fluido que estava na câmara dianteira, ele retorne por esse caminho aqui, ó. Ou seja, se eu não estou aplicando pressão na câmara traseira, eu não quero fazer o cilindro avançar. Então, se ele está avançando, é por uma situação indesejável. Nesse caso, como eu não estou aplicando pressão nessa linha, a mola empurra a esfera aqui e veda a passagem desse ponto para esse. Não deixa o fluido retornar e o cilindro ele fica quietinho, bonitinho lá. Então aqui eu tem uma foto do equipamento, do guindalto hidráulico, da Palfinger, e aqui eu tirei uma foto, né, da válvula, bem na cabeça do cilindro. Ela fica instalada o mais próximo possível do cilindro, para evitar, né, o vazamento também que existe, reduzir a possibilidade de vazamento na linha e o cilindro retorne por acidente. Então esse tipo de válvula de retenção pilotada, ela fica justamente, né, próximo do cilindro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um cilindro hidráulico que é chamado das sapatas, né, dos estabilizadores verticais do caminhão. Ele abre essa haste, sapateia aqui no chão, vamos dizer assim, né, para poder, na hora que o caminhão estiver levando carga, a força resultante ser distribuída aqui, ó, né, que ele patolou o caminhão, chama patolar, na verdade, o termo. Ele patolou o caminhão. Então, eu acho que eu tenho aqui uma foto, deixa eu ver se eu consigo recuperar rapidinho, para mostrar para vocês também onde essa válvula ela sempre está instalada o mais próximo possível do cilindro hidráulico. Bom, aqui, ó, é a especificação da válvula. Eu falei, eu tenho usado muito com vocês, né? Até falei da Bosch Rexroth, que é um grande fabricante de equipamentos e componentes hidráulicos, tá? Tá aí a especificação da válvula, tá? Vou abrir aqui outra foto. Ok. Aqui, ó. Aqui é o cilindro do estabilizador, onde ele vai patolar o caminhão e a válvula de retenção pilotada acoplada diretamente na conexão da câmara traseira do cilindro. Então aqui ele só permite o cilindro retornar quando eu estiver realmente aplicando pressão no ponto certo. Que ele pilota a válvula de retenção, ela abre e ele permite a passagem do fluido. Tá? Então, só para ilustrar a aplicação aí, ó, deixa eu fechar esse manual também. Vamos retornar lá para a apresentação. Bom, gente, então, aqui está a aplicação da válvula de retenção pilotada. Até agora a gente está falando de válvula de retenção, né? A gente viu a válvula de retenção simples e a válvula de retenção pilotada. Esse tipo de válvula aqui, ó, é chamado de válvula de escape rápido, né? Deixa eu mostrar um negócio para vocês, que é o seguinte, ó. Vamos analisar esse circuito que a gente montou aqui, ó. Exatamente esse circuito. Eu tenho uma válvula direcional principal e aqui eu tenho o atuador pneumático que está acoplado na máquina, tá? Às vezes a distância dessa válvula para esse atuador fica longe, né? Por exemplo, na Fiat a gente tinha um painel de comando de válvula, tipo um painel elétrico, ali dentro ficava todas as válvulas direcionais. E, por exemplo, 12 metros de mangueira, na situação que eu já vivi, da válvula direcional até no cilindro, 12 metros de comprimento de válvula, de mangueira, até chegar no cilindro. Então, veja bem, quando eu quero fazer o cilindro avançar, eu aplico pressão de cá, ó. Vamos aproveitar aqui, vamos simular. O cilindro avançou, avançou. Quando eu fizer o cilindro retornar, acho que é melhor eu tirar essa válvula aqui, senão perde o sentido. Então, o cilindro avança. Quando eu quiser fazer o cilindro retornar, eu vou aplicar acionamento nessa válvula, o cilindro retorna. Mas veja bem, para o cilindro retornar,
o ar que estava na câmara traseira do cilindro, né, aqui ele está avançado, para o cilindro retornar, todo esse volume de ar que está aqui na câmara traseira, ele vai ter que escapulir por essa conexão, percorrer toda a mangueira até na válvula direcional e escapar para a atmosfera lá na válvula direcional, porque é aqui que está conectado o escape. Às vezes eu preciso de fazer o cilindro retornar o mais rápido possível para ganhar em produtividade. São situações que eu tenho muita repetição e quanto mais rápido o cilindro retornar, mais peça eu vou produzir, a máquina vai produzir. Então seria muito bom se eu conseguisse fazer o cilindro, né, o ar escapar da atmosfera exatamente aqui, ó. Então, para isso, existe um tipo de válvula. Deixa eu ver se tem essa simbologia aqui. Tem. Que é o seguinte. É chamado de válvula de escape rápido. Aqui dentro eu tenho uma válvula de retenção pilotada. Qual que é o princípio? Quando eu estiver aplicando pressão aqui no ponto 2, ou seja, quando o cilindro estiver retornando, ele vai empurrar a esfera para a esquerda, ele veda a passagem aqui, ó, e ele escapa para a atmosfera de cá. Então isso daqui, ó, é um silenciador. Ele tem um piloto, que é essa linha tracejada, apliquei pressão de cá e ele veda a passagem aqui para 1, e já libera a passagem para o ar escapulir aqui, ó, diretamente em 3, ou seja, essa válvula fica conectada diretamente na cabeça do cilindro, na câmara traseira dele. Então, quando ele te retornar, o ar ele não precisa percorrer toda a mangueira e escapar lá na válvula, ele escapa diretamente no cilindro. Com isso, eu ganho em velocidade de retorno, ou seja, conceitualmente, eu estou aumentando a velocidade de retorno do cilindro. Tá? Não sei se na simulação dá para a gente perceber a diferença de velocidade, né? Mas o avanço, ele avança normalmente, a linha está pressurizada aqui, ó, daqui para cá, observa que a esfera está deslocada para a direita, bloqueando essa passagem. Quando eu pressionar aqui, ó, ele vai vedar essa passagem, o ar escapa direto aqui, então eu ganho em velocidade de retorno do cilindro, né? Então, isso é a válvula de escape rápido. Para que ela é utilizada? Ela é utilizada para encurtar o comprimento da mangueira e aumentar a velocidade de avanço do cilindro, né? Ou seja, eu vou encurtar o comprimento da mangueira da linha de escape, da linha que está escapando o ar para a atmosfera. Dessa forma, eu ganho em velocidade de avanço do cilindro, ou seja, ele avança um pouco mais rápido. Importante, gente, essa válvula só é justificável quando o comprimento, a distância do cilindro para a válvula direcional é muito grande. Se a válvula direcional está pertinho, 1, 2 metros de mangueira, esquece que não vai ter efeito nenhum. É quando a gente tem muito comprimento de mangueira, aí sim a gente ganha em velocidade. Tá? Bom, gente, deixa eu mostrar agora para vocês alguns tipos de válvula diferentes aí. Antes, eu queria ver com vocês o seguinte, a gente toca direto ou vocês querem fazer um intervalozinho aí? Qual que é a opinião de vocês? Pode ir direto. Tá bom, combinado. Se alguém se opor à ideia, é só falar aí que a gente muda a estratégia aqui. Mim pode ir direto também. Tá bom, combinado então. Gente, olha só. Suponhamos que agora eu tenho uma situação e essa situação é o seguinte, eu tenho uma máquina e essa máquina, eu posso fazer o acionamento do cilindro de 2 ou 3 pontos diferentes, né? Eu lembro, trabalhei em indústria têxtil. Em indústria têxtil, às vezes, você tem máquinas que são muito compridas. Então, eu lembro de uma máquina de alvejamento de tecido, que é a alvejadora. A máquina, se você tirasse todo o tecido, parasse a produção, tirasse todo o tecido que tivesse dentro dela, dava mais de 200 metros de tecido. Então, ou seja, a máquina ela tinha uns 40 metros de comprimento. Às vezes eu precisava de fazer acionamento de alguns atuadores de 2 ou 3 pontos diferentes, depende de onde que o operador está na máquina. No caso da alvejadora, isso era resolvido eletricamente, não pneumaticamente. Mas às vezes acontece de eu querer comandar um cilindro pneumático de 2 pontos diferentes. Às vezes eu tenho uma mesa de operação, o operador está comandando a máquina dali,
aí deu algum problema na máquina, ele tem que sair da sala e ir lá na máquina para poder resolver algum tipo de problema que está acontecendo lá na máquina, né? Isso é chamado de acionamento local e acionamento remoto. O acionamento local é quando ele vai lá na máquina fazer o acionamento do cilindro. O acionamento remoto é quando ele está dentro de uma sala de operação e etc. Então eu preciso montar um circuito que eu possa acionar o cilindro por essa válvula ou por essa válvula de cal. Bom, a gente vai pensar assim, o jeito mais fácil é eu conectar as duas em paralelo. Eu conecto esse ponto aqui, ó, e conecta a linha de pressão aqui. Né? E está resolvido o problema. Vamos testar aqui, vamos ver se funciona. Se eu acionar por aqui, ó, não funcionou. Se eu acionar por aqui, não funcionou. E olha que interessante que o simulador traz para mim. Essa linha aqui, ó, tá toda azul, né? Ou seja, ela tá pressurizada. Vou até fazer um negócio aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, essa linha tá toda pressurizada. O azul cheio significa que eu tenho pressão. Quando eu acionar essa válvula, ó, ficou tudo azulzinho de linha fina. Significa que a pressão nessa rede aqui caiu, né? Vamos tentar fazer um negócio aqui. Já que a gente está fazendo experimento, se eu colocar o manômetro aqui, vamos ver se ele vai me acusar a pressão. Ó, ele está me acusando aqui 5 bar de pressão. Fiquei até entusiasmado agora, primeira vez que eu uso um manômetro nesse simulador. Ó, 5 bar de pressão. Quando eu acionar essa válvula aqui, o que vai acontecer? A pressão caiu para 0,7 bar de pressão. Ou seja, ali caiu para a pressão atmosférica. E por onde que essa pressão está escapulindo, né? Vamos analisar o circuito. Ó. Aqui eu vou aplicar pressão, toda essa linha aqui está pressurizada, está tudo pressurizado. Quando eu acionar essa válvula, eu vou conectar o 1 com 2. E essa pressão tende a seguir essa linha aqui, ó, e chegar aqui. Só que, quando eu acionar, eu apliquei pressão, 1 para 2. O 2 aqui está conectado com o 3. Ó. O ar está escapulindo para a atmosfera. Então, isso aqui é um vazamento. Ou seja, eu estou tendo perda de ar, a pressão da rede caiu. Tá? E não consegui acionar essa válvula. Pô, mas e se eu fizer o contrário? Na outra válvula, é possível? Vai dar o mesmo problema. Pressão caiu. Então, eu preciso de uma forma de resolver esse problema aí. De poder conectar duas válvulas em paralelo e poder fazer o comando de uma ou de outra. Eu acho que a palavra-chave aqui é a palavrinha ou. Eu quero acionar essa válvula através dessa válvula ou dessa válvula de cá. Bom, olha só. Sabe, eu vou confessar uma coisa para vocês. Aqui é uma das poucas vezes que no simulador acontece exatamente do jeito que eu falei e na prática acontece um pouco diferente. Eu vou demonstrar isso lá no laboratório com vocês, só que alguns tipos de válvula, ela tem um CV muito alto, muito baixo, e mesmo quando eu provoco um vazamento, ele ainda sobra um pouquinho de pressão aqui para poder acionar essa válvula, mas depende do tamanho dessa válvula aqui. Ó. Bom, mas a questão é a seguinte, para eu resolver esse problema, eu preciso de um outro tipo de válvula, que me permite esse tipo de acionamento. Tá? Eu vou trazer essa válvula aqui, ó, para cá. É a válvula O, né? Exatamente, é isso aí, a válvula O. Que a válvula O, ela também tem um outro nome, que é chamado de válvula de simultaneidade. Eu conecto esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui agora. Bom, o que acontece aqui? Quando eu acionar essa válvula, eu vou acionar essa válvula, essa esfera que está aqui, ó, ela vem para cá e veda de cal. Quando eu acionar essa válvula, a esfera que está aqui veda de cá. Na verdade, gente, ela não é chamada de válvula de simultaneidade, é chamada de válvula isoladora. Né? Por que é válvula isoladora? Porque ela isola uma das conexões. Ou seja, se eu aplicar pressão aqui, ela empurra a esfera para cá e bloqueia aqui, vedando a conexão com 3 aqui para a atmosfera, e o ar então vem aqui e pilota essa válvula. Se eu aplicar pressão de cá, a esfera é deslocada para a esquerda, veda a passagem de 2 para 3 aqui, ó, e o ar ele
vem para cima e desloca o carretel da válvula de cima. Então, olha só, acionei aqui, o cilindro avançou. Acionei de cá, o cilindro também avança. Ele retorna porque eu coloquei uma válvula de retorno para o mola aqui. Ó, olha a pressão do sistema, 5,2 bar. Conectei ali, ó, a pressão continuou em 5,10 bar. Apliquei aqui 5,10 bar. Então, é chamado de elemento ou válvula isoladora. Tá? Válvula isoladora. Bom, é o seguinte. Arthur, diga. A de simultaneidade é aquela que te obriga a utilizar os dois botões. Perfeito, Juliano. É chamada, muito utilizada em prensas, né? É a válvula. Para que o operador não pegue e retire a mão para poder evitar, de acordo com a NR12. Perfeito. Chama válvula de comando bimanual. Exatamente. Ou válvula aí. Ou válvula aí. Bom, já que vocês estão falando dela aí, vamos simular aqui, ó. Vamos colocar essa válvula aqui. Ó, então, veja bem, essa válvula ou eu aciono daqui ou de cá, ó. Ok? Então, vou dar um stop aqui agora e vou trocar essa válvula aqui, ó, por essa outra que vocês estão falando, essa daqui, ó. Ó, aqui não dá certo, porque eu tenho que colocar um dos botões com trava, porque só tem um mouse, né? Não consigo acionar duas válvulas ao mesmo tempo aqui no computador. Na prática dá para fazer. Ó, o cilindro está avançado, acionei essa válvula, não aconteceu nada. Se eu vier aqui e acionar essa válvula de cá, ó, o cilindro avança. Então, eu tenho que acionar essa válvula e essa válvula aqui para poder acionar a válvula principal. É por isso que é chamado de válvula E ou válvula de simultaneidade. Hoje, a NR12 nem permite mais esse tipo de válvula, porque eu vou falar assim, eu vou contar umas situações que uma empresa que eu trabalhei que foi caso real, né? Trabalhei na indústria plástica, indústria de plástico, né, fabricação de plástico aqui em Divinópolis, e isso tem bastante tempo, gente. O cenário era completamente outro, naquela época nem sabia que existia NR12, posso até falar para vocês o ano, talvez alguns de vocês nem tinham nascido, isso foi entre 94 a 96, foi o ano que eu trabalhei lá. Eu estava começando minha carreira ali na área de manutenção, mas já era meu terceiro emprego. E tinha nessa empresa uma prensa que, você tinha uma máquina que fabricava o filme plástico, ele soltava pacotes de 50 sacolas e tinha uma prensa hidráulica que era utilizada para poder fazer o corte nesses filmes plásticos para gerar a alça da sacola. Então, isso era uma prensa pneumática. E, na verdade, como é que funcionava essa prensa? Ela tinha dois botões. O operador precisava de acionar os dois botões para poder descer a prensa, e era uma navalha em forma de U que cortava o plástico, né, os filmes plásticos, dando o formato da sacolinha. Deixa eu ver se... Já que a gente está fazendo aula digital online, deixa eu ver se eu consigo achar pelo menos um modelo que seja parecido para ilustrar o processo para vocês. Aí eu projeto aqui. Mas lá nessa máquina tinha esse comando bimanual. Era o operador, para ele fazer o acionamento da máquina e cortar as alças de sacola, ele tinha que apertar um botão e o outro, né? Então, ou seja, ele colocava o produto dentro da prensa. Achei. Ó, eu vou projetar aqui para vocês. Provavelmente vocês não vão perceber o áudio. Vocês estão vendo o vídeo aí? Beleza, apareceu aqui. Tá, eu vou dar um pause aqui, ó. Olha só, essa máquina, apesar de ser nova, você vê que ela está completamente irregular de acordo com a NR12. Aqui, ó, debaixo da prensa, tem uma navalha em forma de U. Então você tem, tá vendo? Do lado de cá, ó, mostra essa colinha pronta, ó, com a alça cortada.
Você tem uma máquina que entrega um saco, e esse saco ele é vedado dos dois lados. Era um pacote de 50 na minha época. Aí o operador pega esse pacote, coloca debaixo da prensa, ele tem dois botões, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Ele tem que apertar os dois com as duas mãos para a prensa descer e cortar. Então a navalha corta a alça fora. Vou soltar o play aqui para vocês verem. Ó. Cortou? Tá lá, a navalha pronta. Ah, desculpa, a alça pronta. Aí ele vai pegar mais um pacote, coloca lá. Exatamente isso na minha época. Isso é 94, 96, vamos considerar 96? 22 anos, é isso, né? 22 anos atrás, eu tô ficando velho. Vou falar de dois acidentes que aconteceram na empresa lá. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem de novo. Olha lá, ó, observa que o operador está com as duas mãos, ele pôs a sacolinha, ele teve que ocupar as duas mãos para provocar o acionamento da prensa. Pôs as sacolas, duas mãos, acionou, desceu. Corta e ele tira. Vai colocar de novo. O primeiro acidente que eu presenciei, um operador, um rapaz muito bom de serviço, o cara era muito bom para trabalhar, gostava de entregar um volume grande de produção no final do dia, do turno dele. O que ele fez? Ele pegou um dos botões e travou. Então, veja bem, eu estou falando o seguinte, ó, vou pegar esse circuito aqui. Ó. Como que ele travou o botão? Muito simples, ele pegou um palito de dente, enfiou junto com o botão e travou o botão acionado. Aí o que ele fazia? Com uma mão ele colocava sacolinhas e com outra ele apertava. Então, deixa eu fazer de novo aqui, eu vou até mudar aqui. Ó. A dinâmica dele era o seguinte. Ele travou uma válvula, apertava, acionava, colocava a sacola, tirava, apertava, cortava, ia nesse ritmo. Então, ele ficou só com um botão para poder acionar. Cara, numa dessas repetições, ele enfiou e acionou, distraiu e deixou a mão debaixo da navalha. Perdeu 4 dedos da mão. Reimplantou tudo, e era um rapaz que mexia com banda, gostava de tocar e tal, né, até profissionalmente. Mas o fato é que, no fim das contas, ele conseguiu reimplantar os dedos e conseguiu até voltar para a música, né? Hoje ele é músico profissional. Né? Chama João, baixista, aqui de Nópolis, bastante conhecido. Bom, um outro fato que aconteceu também foi, eu lembro, nessa empresa tinha muita mulher que trabalhava lá, e tinha uma operadora mais experiente treinando uma menina novata. A menina pegou a sacolinha, colocou, e a sacola ficou um pouco inclinada, acionou a prensa, a outra enfiou a mão para tentar consertar, ajeitar lá a posição correta, e não deu tempo dela tirar, e cortou os dedos da mão dela também. Também conseguiu reimplantar, mas é uma dor terrível, né? E também um choque emocional de você ver dedo caindo para todo lado também. Por que eu digo que a NR12 não permite mais esse tipo de comando bimanual? A norma fala que os dois botões têm que serem acionados simultaneamente no intervalo menor ou igual a meio segundo. Ou seja, se eu apertar esse botão aqui, ó, e se dentro de meio segundo eu não apertar o outro, ele bloqueia a máquina, ele trava a máquina e não deixa acionar. Então, além da simultaneidade, hoje eu tenho um controle de tempo. Eu tenho que garantir que os dois vão ser acionados juntos no intervalo inferior a meio segundo, por questão de segurança, né? Tem um termo em japonês, né? O pessoal trabalha aí com TPS, sabe que é o pokayoke, né? Quem pode dizer o que é pokayoke em japonês a tradução? É o sistema antifalha. Antifalhas, né? Traduzindo vulgarmente do japonês, é a prova de tolos. Você está prevendo que o ser humano vai errar. Então você já garante eliminando o erro do ser humano, né? É muito comum. Vamos falar, por exemplo, olha só. Quem trabalhou em indústria, ou trabalha em indústria que tem ponte rolante grande e tem um operador dentro da ponte rolante. A ponte rolante tem um pedal que chama pedal homem-morto, não tem? Tem, lá dentro tem. O próprio nome sugere. Significa o quê? Que se a pessoa tiver um mal súbito e desmaiar, o pé dele cai do pedal
e a ponte rolante para. O que tem muita gente que faz, né? Porque como é uma posição que fica um pouco diferente, o cara vai lá, mete uma fita crepe no pedal homem morto, deixa ele tracionar direto, e se ele tiver algum mal súbito, que sai comendo tudo, né? Então, quer dizer, a ponte rolante em movimento e etc, né? Então, é exatamente isso. Ou seja, gente, voltando aqui para o nosso circuito pneumático, essa válvula é uma válvula de comando de simultaneidade. Então, para termos de segurança, a NR12 não permite mais esse tipo de válvula. Mas ela ainda tem aplicações para alguns comandos, né, de circuito pneumático que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? É esse tipo de válvula aí. Então, voltando aqui para a apresentação, só interessante, gente, que os fabricantes já vendem dessa válvula atendendo aos requisitos da NR12, que é essa questão de meio segundo, ou seja, pneumaticamente, se aciona um lado, se aplica pressão de um lado, se dentro de meio segundo se não aplicar pressão do outro lado, ela vai bloquear. Então, ela já faz esse bloqueio pneumático interno. Bom, então olha só. Vamos dar uma olhada agora nessas duas válvulas, como é que é a simbologia. Aqui está a válvula ou, né, o elemento ou válvula de isolamento. O símbolo dela é esse daqui, ó. Eu tenho duas conexões auxiliares e uma saída para o atuador. Internamente é isso. Ó. Eu aplico pressão de cá, ela empurra a esfera de cá e isola essa conexão 14. Se eu aplicar pressão de cá, ela empurra a esfera para cá e isola a conexão 12, o ar passa daqui para cá ou daqui para cá. Ó. Aqui a simbologia dela, é uma válvula bem pequenininha, né? Aqui ela me indica a faixa de pressão, de 1 a 10 bar de pressão, ou seja, é para o circuito auxiliar. Tá? Esse daqui é o circuito exatamente que eu acabei de mostrar lá para vocês no FluidSim. Né? É exatamente o mesmo circuito. E a válvula ou válvula de simultaneidade, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho que aplicar pressão tanto aqui na conexão 12, quanto na conexão 14 para liberar o ar comprimido na pressão 12, na saída 2 aqui. Ó. O princípio dela é o seguinte, se eu aplicar pressão somente de um lado, por exemplo, apliquei pressão só do lado de cá, isso daqui é um carretel que vai deslocar para a direita ou para a esquerda. Se eu aplico pressão aqui em 14, o carretel desloca e veda a passagem do ar aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Apliquei pressão de cá, ele desloca o carretel da válvula para a esquerda, ele veda a passagem do ar nesse ponto aqui. Ó. Então, dessa forma, o ar ele não passa daqui para cá. Agora, se eu apliquei pressão de cá, ele vedou de cá, e eu apliquei pressão de cá, do outro lado ele deixa o ar passar. Então, eu tenho que aplicar pressão dos dois lados. Se eu aplicar pressão somente de cá, ele veda de cá. Mas quando eu aplico do outro lado, ele deixa o ar passar daqui para cá. Né? Então, veja bem, a válvula de simultaneidade é o elemento E. Já foi bastante utilizado no passado como um comando bimanual para questão de segurança de máquinas, né? O Juliano lembrou bem aí, no caso de prensas, igual a gente estava mostrando agora, é muito utilizado, mas com a questão da NR12 tem essa questão do tempo envolvendo agora, né? Mas em algumas situações ainda é muito utilizada a válvula, né? Ou elemento auxiliar, tá? Aqui, gente, diga. Tem uma coisa ali que eu não sei. Por que tinha no slide anterior 12 e 14? Tá. O 12 e 14 é o seguinte, ó, de acordo com a norma, nós vamos estudar isso nas próximas aulas, ela fala sobre numeração de piloto, né? O que é o piloto? O piloto é o comando que é utilizado para deslocar o carretel da válvula. Isso tem a ver com qual ponto que eu vou conectar o piloto. Deixa eu fazer o seguinte, que eu vou até para te responder, eu vou usar o FluidSim aqui. Ó, veja bem, isso daqui é o piloto, do lado esquerdo, não é? Quando eu piloto a válvula aqui, né, eu estou comandando, vou até fazer o seguinte, deixa eu tirar esse stop aqui. A sua pergunta é bastante pertinente, né? Por isso que nós vamos explorar aqui, ó. Eu vou colocar uma outra válvula dessa aqui, ó. Olha que interessante, o circuito está começando a tomar corpo, né? Ficar um pouco maior aqui. Como é que vai funcionar esse circuito? Uma dessas válvulas, na verdade agora, como eu estou usando a válvula aí, as duas têm que ser acionadas para o cilindro avançar. Acionei aqui, o cilindro avançou. Ok?
Para retornar, eu dou um comando aqui, ó, o cilindro retorna. Então, veja bem, eu tenho uma linha de piloto do lado esquerdo e uma linha de piloto do lado direito. Essa linha de piloto aqui, ó, quando eu dou um piloto aqui, eu vou conectar a conexão 1 com a 2, não é? A linha 1 é a de pressão aqui e a 2 é a saída para o atuador. Então, esse número aqui vai ser 12. 12 por quê? Porque eu estou conectando 1 com 2. É justamente o que está acontecendo, está conectado 1 com 2. Quando eu der o comando aqui, ó, agora esse piloto aqui conectou o 1 com o 4. Então, essa linha vai ser numerada com 14, e essa daqui vai ser numerada com 12. Aqui tinha uma opção de inserir texto. Deixa eu ver se dá para inserir aqui. Texto. Ó, a conexão de cá vai ser 14 e a conexão de cá vai ser 12. Então, por isso que tem essa nomenclatura de 12 e 14. Então, olha só, a gente sempre vai adotar piloto como 12 e 14. E essa padronização aqui da válvula direcional acaba vindo para as válvulas auxiliares. Por isso que aqui é 12 e aqui é 14. Mesmo não sendo direcional, a gente usa a padronização de piloto, né? Piloto sempre vai ser 12 e 14 para as outras válvulas também. Está respondida, Ana? Sim, obrigado. Se a gente analisar essa válvula aqui, por exemplo, ó, o piloto é 12 por quê? Porque quando eu pilotar aqui, eu vou conectar a conexão 1 com a conexão 2. Aí vira 12. Bom, gente, e a próxima válvula que eu já mostrei o funcionamento é a válvula controladora de vazão ou controladora de fluxo. Ela nada mais é do que uma torneira, fazendo um comparativo mais grosseiro. O fluido ele vem por aqui, no caso o ar comprimido, ele passa por um estrangulamento e sai para o lado de cá. Quando eu enroscar o registro aqui, eu vou estrangular ainda mais ou abrir mais a válvula. Dessa forma eu consigo estrangular a vazão e controlar a velocidade de acionamento do fluido. Aqui mostra a simbologia dela. Geralmente no corpo da válvula tem uma escala graduada, só para você ter uma referência de ajuste, tá? E eu posso ter dessa válvula também, igual a gente já viu, com válvula de retenção incorporada. Está aqui, ó, a válvula de retenção incorporada. Então, permite a passagem somente num sentido. Aqui mostra alguns modelos de acordo com fabricantes, né, com ajuste, né, da vazão. Aqui eu tenho um parafusinho de ajuste para poder estrangular. Essa válvula aqui, então, o fluido, quando ele vem da esquerda para a direita, chega aqui, essa válvula de retenção está bloqueada, obrigatoriamente ele tem de passar pelo estrangulamento. Então ele passa estrangulado da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, essa válvula de retenção abre e ele passa livre aqui. Então é a válvula de controle de fluxo unidirecional, ou controladora de vazão unidirecional. Tá? Gente, olha um circuito de exemplo aqui. Ó. Esse circuito de exemplo tem duas válvulas que a gente já estudou. Ó. Primeiro, é um cilindro de dupla ação, com comando indireto. Aqui eu tenho uma válvula direcional de 5, 2 vias, então tem 1, 2, 3, 4, 5 vias, 2 posições que são 2 quadrados. E ela tem piloto do lado esquerdo e piloto do lado direito. Então, uma válvula direcional de 5, 2 vias, duplo piloto, ou duplo pilotada. Aqui embaixo eu tenho duas válvulas de 3, 2 vias, acionamento para o botão e retorno para o mola. Quando eu der um comando nessa válvula, eu vou pilotar essa válvula aqui, o cilindro avança. Dou um comando de cá, piloto essa válvula, o cilindro retorna. Essa válvula, ela serve para controlar a vazão, a velocidade do cilindro. Então, quando o ar comprimido estiver passando nesse sentido aqui, ó, chega aqui, ele vai encontrar essa válvula de retenção aberta, ele passa livre, ou seja, o cilindro retorna rápido. Quando o cilindro estiver avançando, o ar comprimido que está na câmara traseira dele vai passar por essa válvula, chega aqui, ele encontra a válvula de retenção bloqueada, então ele passa pelo estrangulamento e estrangula
a vazão, ou seja, reduz a velocidade de avanço. Resumindo, esse circuito eu tenho uma velocidade de avanço reduzida e o retorno rápido. Além do retorno ser livre, na linha de retorno aqui eu tenho essa válvula que é uma válvula de escape rápido, só para recordar que a gente falou ainda hoje sobre ela. O funcionamento dessa válvula é o seguinte: quando o cilindro está retornando, o ar está escapando, a pressão, eu vou ter uma pressão nessa rede, nessa linha, essa pressão desloca essa esfera para cá e veda essa passagem e libera a passagem do ar por aqui. Então, ou seja, ele está escapando para a atmosfera bem na saída do cilindro, né, na câmara traseira dele. Com isso, eu estou encurtando o comprimento do circuito pneumático para o ar escapulir. Ou seja, eu ganho em velocidade de retorno. O avanço é lento e o retorno é mais rápido. Tá? Essa é a aplicação desse cilindro. Entendido?